ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gente. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários da casa e o público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 6ª sessão ordinária. Sexta sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2026, realizou-se com início às 19h02 no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a sexta sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, conforme requerimento protocolado, fez uso da tribuna popular o excelentíssimo prefeito municipal, Sr. Carlos Justen, ocasião em que abordou a situação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, bem como os vereadores realizaram questionamentos e manifestações sobre a questão. Em seguida, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por unanimidade, obtendo 8 votos favoráveis. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 30, de 22 de abril de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.449 de 2025 e da outras providências, e o projeto de lei número 31, de 22 de abril de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.475 de 2026 e da outras providências. Ambas as matérias foram rejeitadas por maioria, cada qual contabilizando 5 votos contrários e 3 votos favoráveis, sendo os votos contrários expressados pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, Luciano Machado, Márcio André Agnes, Marta Pis Volkmer e Vanderlei Luiz Arnold. Também foi deliberado o projeto de lei número 32, de 23 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar monitor de educação
infantil temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências, o qual foi rejeitado igualmente por maioria, contabilizando 5 votos contrários e 4 votos favoráveis, sendo os votos contrários expressados pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, Douglas Gabriel Pitt, Luciano Machado, Marta Pis Volkmer e Vanderlei Luiz Arnold. Ainda conforme a pauta, foi apreciado o projeto de lei número 29, de 9 de abril de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder direito real de uso de reservatório de água e de outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade, contando com 8 votos favoráveis. Esgotada a pauta, às 20 horas e 53 minutos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão ordinária realizar-se-á no dia 11 de maio do corrente ano, às 19 horas, encerrando os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de abril de 2026. Vereadora Marta Pis Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, então coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por 8 votos. Solicito a secretária da mesa, vereadora Marta Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 7ª sessão ordinária, 11 de maio de 2026. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 27, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e da outras providências. Projeto de lei número 28, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar motoristas em caráter emergencial e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Márcio Agnes, da bancada do Partido Liberal. Proposição de iniciativa da vereadora Aline Raquel Dresch, da bancada do Partido Liberal. Pedido de providências de iniciativa da vereadora Marta Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores. E pedido de providências de iniciativa do vereador Luciano Machado, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, 8 de maio de 2026. Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas, sendo que hoje não temos projetos novos para leitura. Correspondências. Recomendação número 001/2026, oriunda do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, recomendando que sejam observadas as seguintes diretrizes no que atine à administração tributária. Instituir carreira específica no quadro de cargo responsável pela administração tributária. Segundo, a atualização da legislação municipal para que as funções típicas da administração tributária municipal, consistentes nas atividades de fiscalização, controle e arrecadação de tributos, sejam exercidas por servidores investidos em cargo de qualificação técnica de nível superior. Terceiro, a consecução das atividades finalísticas inerentes à administração tributária de ser desempenhada exclusivamente por servidores de carreira, regularmente aprovados em concurso público, sendo vedado o exercício de tais atividades por servidores admitidos por meio de cargos em comissão. Quarto, promoção e estímulo à capacitação de seus servidores. Quinto, avaliar a conveniência de instituir, no âmbito de suas estruturas organizacionais, unidade técnica especializada ou núcleo permanente dedicado à fiscalização e ao acompanhamento das receitas públicas. Sétimo, providenciar adequada estrutura de tecnologia da informação para o pleno atendimento das demandas referentes à administração tributária municipal.
Carta número 38/2026, oriunda da concessionária de energia elétrica CPFL-RGE, encaminhando resposta ao pleito enviado por esta Casa Legislativa sobre reiteradas oscilações, quedas de energia elétrica no município. Informam que foram realizadas medições de tensão, não sendo identificado valores de tensão elétrica fora dos limites regulatórios, bem como junto ao Hospital Campina, foi realizada análise técnica da rede de distribuição de energia, sendo constatado que a mesma se encontra dentro dos padrões técnicos e parâmetros adequados. Porém, identificou-se a necessidade de padronização e modernização da unidade de medição da instalação, sendo essa a origem dos defeitos que causaram as faltas de energia para a própria instalação, sendo notificado para a regularização que é de responsabilidade do cliente. Ofício circular número 18/2026, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, enviado a todas as câmaras municipais no que atine à verba de representação dos presidentes das câmaras de vereadores, informando a vedação à manutenção da verba de representação, sendo que a Câmara de Campina das Missões não adota esta medida, logo está de acordo com a legislação. Ofício circular número 01/2026, também do Tribunal de Contas do Estado, informando que a referida Corte de Contas realizará o primeiro encontro regional com os legislativos municipais, por meio de seminários em suas unidades regionais, com vistas a inteirar os legisladores das transformações decorrentes da reforma tributária, as quais exigirão dos municípios adaptação, planejamento e acompanhamento técnico contínuo, e da mesma foram estará em pauta assuntos relacionados ao RPPS municipais. E ofício circular número 05/2026, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, convidando a presidência desta Casa Legislativa para a reunião sobre o projeto Desenvolver Noroeste, a realizar-se às 14 horas do dia 18 de maio próximo, junto às dependências da Câmara. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências lidas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar seu presidente e colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Colega Marta, eu ouvi a carta do pessoal da RG aí, para eles está tudo bom, mas oscila bastante, né? Mas o nosso problema ele vai além, porque hoje nós temos um problema chamado Corsan, fugindo um pouquinho do assunto, mas falando, tá? Hoje, depois de alguns dias, né, passei numa rua que, por incrível que pareça, já fazem mais de 3 semanas que tem um vazamento. Mais de 3 semanas que tem um vazamento da Corsan. E aí as pessoas podem, inclusive se perguntar, mas 3 semanas, e será que foram avisados? Por incrível que pareça, no mínimo 2 vezes por dia. No mínimo 2 vezes por dia, desde que eu me conheço por gente. Trabalhadores da Corsan passam por esse lugar, inclusive por cima desse vazamento. Que é no final da Santa Teresa, para baixo da casa da minha mãe. No mínimo 3 semanas com vazamento. Vocês sabem quando a Corsan botou a mão? Ainda está aberto. Ainda está com vazamento. Então nós temos hoje valores que são, no mínimo, questionáveis das faturas de energia. Inclusive, eu tive uma cobrança minha no mês de dezembro que é fora da realidade, de qualquer forma, né? Vemos aí situações na formatação de cobrança que algumas pessoas estão relatando. Enfim,
problemas são vários. Mas na questão de infraestrutura, inclusive, recebemos o pessoal da Corsã, que foi no ano passado, segundo semestre, se minha memória não me engano, e nos passaram uma situação que havia um controle sobre vazamento e outras situações, só que não parecia, não está aparecendo, né? E aí faço um apelo para a comunidade que fique muito cuidadosa, muito vigilante sobre essa questão da água, porque nós pagamos contas pesadas e se continuar na mão dessa gente, nós vamos estar pagando um futuro bem próximo água a preço de ouro. E de forma lamentável, digo que nós estamos em péssimas mãos no que diz respeito à água. Seria isso. Está aberto o espaço para comentários. Mais alguém? Então agora abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa e também as pessoas que nos estão assistindo pelo Facebook. Quero, em nome da comunidade, 20 de setembro, linha Paca Norte, eu não tivemos uma festa ontem, agradecer a todos que fizeram presença, onde tivemos uma festa muito grande, tá? E agradecer a comunidade e a diretoria pela organização que nós tivemos ontem. E também, ontem foi uma data muito especial para todos nós, ó, Dia das Mães. Ó. Quero parabenizar as 2 colegas vereadoras, que são mães, e também dar os parabéns a todas as mães que estão nos escutando, inclusive a minha e a minha esposa em casa, por ser mãe. Então, em nome do vereador, agradeço a todas e dar os parabéns a todas. Seria isso, vereador. Está aberto o espaço. Ninguém mais querendo se manifestar? Quero falar sobre uma informação que chegou a mim no dia 18 de abril. Queria ter falado já na sessão passada, mas acabei me passando, mas ainda dá tempo. Não sei se os colegas vereadoras estão a par, mas também quero saudar já de imediato o Dr. Camilo Malma, que tem feito, ou está tramitando, aliás, melhor, uma doação de um terreno para a construção da Câmara de Vereadores aqui do nosso município. Isso, quando o Dr. Camilo me passou essa informação, fiquei muito feliz. E essa doação, ela será feita para a construção da Câmara e com prazo estipulado na escritura. Então, ele vai dar prazo de 2 anos e meio para a construção da Câmara, e o terreno fica, o segundo terreno para baixo do ginásio Santa Isabel, fica de frente ao asfalto, um terreno muito bom, quase plano, e então a gente quer fazer esse agradecimento especial ao Dr. Camilo Malman por estar fazendo essa doação. Não sei, eu acho que o colega Daltro já teve um contato com o Dr. Camilo Malman no ano passado, acho que me passaram essa informação também, mas foi o próprio Camilo que nos procurou e pediu se eu estava à frente da presidência esse ano, falei que sim, e ele me passou essa informação. Então, a ele a gente quer dar os parabéns, está fazendo uma boa ação, porque a gente sabe os valores dos terrenos, qualquer terreno aí 80, 100, mais de 100 mil, e isso a gente tem orçamento próprio tranquilo para 2 anos e meio construir a casa própria. A gente tem o orçamento próprio e não teria problema, não vejo problema nenhum. Então, mais uma vez, os parabéns aí para o Camilo Malman por ter feito essa doação. Mais alguém querendo se manifestar? Eu peço a palavra, presidente. Qual a palavra, o vereador Daltro? Cumprimentar ao presidente, aos colegas funcionários da casa e os internautas que nos assistem nesse momento. Realmente, vereador Douglas, o Dr. Camilo está fazendo uma ação aí que é fantástica, é digna de um legítimo cidadão campinense, está doando essa área. Ano passado, ele nos procurou quando nós estávamos dirigindo essa casa
e nós passou esse terreno. Porém, essa semana, inclusive, ele me procurou mais uma vez. Porém, eu informei ele que isso não depende de nós, porque ele está doando essa área ao município, e o gestor do município é o prefeito. Eu acredito que há interesse do executivo de receber essa área, porque são 2 terrenos, um é para a Câmara e a outra é para a Associação Teuto Brasileira, o Grupo Santa Cecília. Então, acho que seria interessante, presidente, nós enviarmos talvez um ofício, ou em nome da mesa, ou em nome de todos os vereadores, ao prefeito para ele agilizar essa situação. Porque é um lugar nobre, é para baixo do ginásio de esportes aí municipal, e não, eu tenho certeza que nós temos que valorizar esse gesto do Dr. Camilo e aceitar e também edificar aquele terreno. Então, acho que cabe a nós procurar o executivo para então dar sequência e para mais tarde a gente ter a nossa casa própria também. Seria isso, senhor presidente. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Cumprimento a todos os colegas e pessoal da mesa e também os colaboradores dessa casa e a todos que estão em sintonia e nos ouvindo. E não tem como elogiar uma ação tão nobre quanto essa do Camilo, né? Que é uma pessoa que realmente dedica muito, ele próprio se dedica muito ao município e, de fato, é uma atitude muito nobre, que eu penso que todos nós temos que reconhecer esse gesto que é do Camilo e também da sua família, e faço as palavras do Daltro, no sentido de nós estarmos assumindo um compromisso de construir o Legislativo Campinense. Seria isso. Está aberto o espaço. Ninguém mais querendo se manifestar. Então agora passamos para a apreciação dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Iniciando pela discussão e votação do projeto de lei número 27. Solicito a leitura do parecer da comissão. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 32, de 24 de abril de 2026. Projeto de Lei número 27, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e da outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva autorizar a contratação temporária em caráter emergencial e de excepcional interesse público, 2 operadores de máquinas pesadas com carga horária de 40 horas semanais, remuneração correspondente ao padrão 5 classe A, conforme atribuições previstas na legislação municipal pertinente. Considerando que, nos termos do parágrafo único do artigo 1º, as referidas contratações dar-se-ão pelo prazo de até 1 ano, admitida uma prorrogação por igual período, no caso estendendo a contratação emergencial para 2 anos. Sendo que, conforme informado na matéria, para a contratação serão utilização os candidatos classificados por ordem de aprovação no último concurso público vigente ou subsidiariamente por meio de processo seletivo simplificado. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 2º e 9º, estabelece uma regra, o ingresso no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, admitindo, excepcionalmente, a contratação por tempo determinado, desde que destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificada. Considerando que a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito do tema 612 da repercussão geral, bem como em precedentes como a ADI 3.649,
entendimento no sentido de que a contratação temporária exige a presença cumulativa de pressupostos específicos, não se admitindo sua utilização para o desempenho de funções permanentes ou para suprir necessidades previsíveis da administração pública. Considerando por derradeiro o teor da orientação técnica do IGAM, número 6.626, 2026, a qual ressalta que a contratação temporária não pode ser utilizada como substitutivo do provimento efetivo de cargos públicos, sobretudo quando existente concurso público vigente, destacando ainda que o encerramento de vínculos precários anteriormente firmados não figura por si só situação emergencial apta a justificar novas contratações, bem como que a alegação de fatores futuros e incertos. Como eventual reforma previdenciária não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a nomeação de candidatos aprovados. Considerando que esta relatoria, em atenção à referida orientação técnica, recomenda cautela na deliberação da matéria em plenário, uma vez que a justificativa apresentada não evidencia a ocorrência de situação excepcional e transitória apta a legitimar a contratação pretendida, podendo, em tese, caracterizar a utilização indevida no instituto da contratação temporária em detrimento do provimento efetivo de cargos públicos. Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a decisão do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, de 8 de maio de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Pis Volkmer, relatora, e Aline Raquel Odrich, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 27. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Nós temos os projetos 27 e 28. Eu vou me manifestar uma vez, porque os projetos são muito similares. Um é para a contratação de operador e outro para motorista. Nós temos a justificativa, o parecer do IGAM a respeito desses projetos, que diz o seguinte: cabe diligência ao Executivo para complementar a instrução do projeto e informar de modo específico que seria o impedimento, qual seria o impedimento atual à nomeação dos aprovados no concurso vigente. Se não houver impedimento jurídico concreto, o projeto não se sustenta como contratação temporária válida. A justificativa apresentada para a contratação emergencial de motoristas apenas porque aguarda a aprovação da reforma da Previdência, existindo o concurso válido e necessidade atual de pessoal, que deve prevalecer a nomeação dos aprovados, por si não é suficiente. Então, nós temos um concurso vigente em nosso município. Até levantei umas informações. Esse concurso foi homologado em 6 de novembro de 2025. E a validade dele, ele vence dia 6 de novembro de 2027. Se esse projeto for aprovado, esses contratados, eles poderão permanecer no cargo até 12 de maio de 2028. Aí o concurso perdeu a validade. Não há mais nenhum projeto tramitando aqui na casa que fala de RPPS, reforma de Previdência, enfim, não existe mais projeto nenhum. E além do mais,
Isso, no nosso concurso aqui, no dia, esse que foi homologado dia 6 de novembro, foram mais de 1.700 pessoas que fizeram esse concurso. Se prepararam, estudaram, alguns foram aprovados, outros não, o que é normal. E foram mais de 100 mil inscrições que foram arrecadadas nesse concurso. Na minha avaliação, é mais do que justo chamar as pessoas que estão esperando a vaga no concurso. Alguém pode justificar, mas o contratado vai ser o próximo, o primeiro na linha do concurso. Não, quem está esperando a vaga está esperando para ser efetivado, nomeado e não contratado. Então, esta é a minha justificativa com relação ao projeto 27 e ao projeto 28. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Colega Dalton, eu sou totalmente a favor do chamamento das pessoas que são concursadas. É importante, preciso ouvir, para a contribuição do fundo, assim como a gente falou muitas vezes, mas o chamamento antes da aprovação do RPPS, numa formatação que tenha e que proporcione saúde financeira ao município, é complicado. E é entendimento de todos. Se é uma questão de matemática, ciência exata, não existe algo diferente, né? E matemática não mente, né? Então, eu achei bastante comprido o prazo, realmente, 2 anos, né? Mas, de qualquer forma, se for vir por uma necessidade, é interessante, é importante. Então, a minha posição em relação à questão da minha votação e também sobre orientação para a bancada é pela aprovação da matéria. Com a palavra, os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar? Então, já coloco em votação o projeto de lei número 27. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Conforme empate, exerço meu direito de voto, sendo contrário também ao projeto de lei número 27. Então, projeto de lei número 27, reprovado por 5 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 28. Parecer número 33, de 8 de maio de 2026, projeto de lei. Projeto de lei número 28, de 8 de abril de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar motoristas em caráter emergencial e da outras providências. Parecer. Considerando que o projeto de lei em tela objetiva autorizar a contratação temporária em caráter emergencial e de excepcional interesse público, 2 motoristas com carga horária de 40 horas semanais e remuneração correspondente ao padrão 5 classe A, conforme atribuições previstas na legislação municipal pertinente. Considerando que, nos termos do parágrafo único do artigo 1º, as referidas contratações dar-se-ão pelo prazo de 1 ano, admitida uma prorrogação por igual período, no caso estendendo a contratação emergencial para 2 anos. Sendo que, conforme informado na matéria, para a contratação serão a utilização a lista dos candidatos classificados por ordem da aprovação no último concurso público vigente, ou subsidiariamente por meio de processo seletivo simplificado. Considerando que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito do tema 612 da repercussão geral, bem como em precedentes como a ADI 3.649, firmou o entendimento no sentido de que a contratação temporária exige a presença cumulativa de pressupostos específicos, não se admitindo sua utilização para o desempenho de funções permanentes ou para suprir necessidades previsíveis na administração pública. Considerando por derradeiro o teor da orientação técnica IGAM número 6.626/2026, a qual ressalta que a contratação temporária não pode ser utilizada como substitutivo do provimento efetivo de cargos públicos.
sobretudo quando existe concurso público vigente, destacando ainda que o encerramento dos vínculos precários anteriormente firmados não configura, por si só, situação emergencial apta a justificar novas contratações, bem como a alegação de fatores futuros e incertos, como eventual reforma previdenciária, não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a nomeação de candidatos aprovados. Considerando que a relatoria, em atenção ao exposto acima, recomenda cautela na deliberação da matéria em plenário, uma vez que a justificativa apresentada não evidencia a ocorrência de situação excepcional e transitória apta a legitimar a contratação pretendida, podendo, em tese, caracterizar a utilização indevida do Instituto da contratação temporária em detrimento do provimento efetivo de cargos públicos. Ante o exposto, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a decisão do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, de 8 de maio de 2026, Daltro Luiz Bastos, presidente, Marta Volkmer, relatora, Aline Raquel Dresch, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 28. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei número 28. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto conforme empate, exercerei o meu direito de voto, sendo também contrário ao projeto de lei número 28. Então, projeto de lei número 28, reprovado por 5 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos que constam na ordem do dia. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve, membro do Partido Liberal PL, requer, após ouvir o plenário da Casa, que seja encaminhada correspondência ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que, através da Secretaria Municipal da Saúde, seja realizada a aquisição de 5 camas hospitalares para utilização por munícipes acamados em suas residências. Campina das Missões, 5 de maio de 2026, vereador Márcio Agnes. Justificativa. Senhor Presidente, nobres pares, a presente proposição tem por objetivo atender munícipes que se encontram acamados e necessitam de cuidados especiais em seus domicílios, muitas vezes sem dispor de estrutura adequada para tal situação. A disponibilização de camas hospitalares contribui significativamente para proporcionar maior conforto, segurança e dignidade aos pacientes, além de facilitar o trabalho de familiares e cuidadores responsáveis pelos atendimentos diários. Trata-se de uma medida de grande relevância social que visa melhorar a qualidade de vida desses cidadãos, bem como fortalecer as ações de atenção básica, humanização da saúde do município. Diante disto, visando atender aos anseios da comunidade e garantir melhores condições de atendimento aos munícipes, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da Casa, colegas vereadores, funcionários da Casa, como as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Fui procurado por 2, 3 famílias nos últimos dias e a gente sabe que motivo de doença não é fácil, não. E a gente não sabe o nosso futuro que vai ser daqui a uns anos, não. Essas pessoas têm pessoas acamadas em casa e não que não tenham cama para trabalhar com as pessoas, mas às vezes não é a certa. Então eu fui dar uma olhada, os valores mais ou menos que daria uma cama dessa seria R$5.000 mais ou menos. 5 camas daria R$25.000 para o município desembolsar. Outros municípios já compraram, eu me informei com São Paulo das Missões, não? E eles emprestam para essas pessoas que precisam
dessa ajuda. A gente sofre muitas vezes vendo essas pessoas. Fui visitar semana passada uma família lá no Buriti e vi essa pessoa acamada, não é fácil. E quem cuida dia a dia, noite a noite, nessas camas mais baixas, sabendo que tem que trocar coisa, pessoas que estão ali, é preciso ter uma cama mais alta. Não que essas pessoas não tenham condições de comprar de repente, mas poderia, através do município e através da saúde ali, comprar e de repente fiquei me informando que até cobra uma taxinha, né, no hospital, é cedido às vezes quando tem, mas às vezes não tem disponível, é cobrado uma taxinha. Essas pessoas não iam se importar em pagar uma taxinha para ter uma cama dessas. Tá? Seria isso, presidente. Está em discussão? Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste em casa. Quero parabenizar o vereador Bujão pela iniciativa e realmente as demandas de acamado está crescendo, né? Sempre mais pessoas idosas no município, né? E realmente o atendimento numa cama normal, baixinha, assim, ela é uma dificuldade. A gente sabe que os profissionais do posto de saúde, eles também relatam as dificuldades, né? Principalmente nas pessoas que têm que passar sonda de urina, né? Que não é fácil. E o hospital, realmente, eles fornecem, eles apoiam também esse pessoal, daí tem uma taxinha simbólica para manutenção, realmente, sim. Mas o município não teria por que cobrar taxinha, né, fornecendo. E pela importância da matéria, eu gostaria, em nome do Partido Liberal do PL, pedir o endosso. Endosso aceito. Está em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Parabenizar Márcio por essa matéria e, em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso. Endosso aceito. Está em discussão? Já passo de imediato, então, a palavra para o colega vereador Luciano. Com a palavra, presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, os funcionários da casa. Parabenizar o vereador Márcio, né, pela proposição, com certeza muito importante. E um valor, né, que para o município, né, adquirir essas camas aí, 5 camas ou mais ainda, para o município seriam valores, considerando a importância que tem, significativos. Então, seria de uma grande valia conseguir isso. E, que nem o vereador Ademir comentou, a importância e a facilidade para as pessoas poderem trabalhar, né? Então, as pessoas que cuidam, os cuidadores, os familiares, também teriam essa facilidade aí para fazer os cuidados. E, em nome, né, da bancada do MDB, eu peço o endosso da proposição. Endosso aceito. Está em discussão a proposição? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. A vereadora que esta subscreve após ouvir no plenário desta Casa, propõe nos termos regimentais que seja encaminhada moção de apoio ao chamamento ampliado de candidatos para o teste de aptidão física da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e ao reforço do efetivo policial do município de Campina das Missões, com vistas ao aumento do efetivo policial destinado ao nosso município e ao fortalecimento das estruturas de investigação e atendimento à população. Solicita-se que a referida seja encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, à chefia da Polícia e à Assembleia Legislativa. Campina das Missões, 8 de maio de 2026, vereadora Aline Raquel Dresch. Justificativa. A presente solicitação justifica-se pelo fato de que a limitação no número de convocados para o TAF mostra-se desarrazoada diante da
atual realidade da segurança pública, impedindo que candidatos já aprovados na prova intelectual tenham a oportunidade de demonstrar aptidão física e prosseguir nas demais etapas do concurso. A ampliação das convocações ou a retirada da cláusula limitadora não compromete a legalidade nem a lisura do certame. Tratando-se apenas de medida administrativa que amplia a eficiência do processo seletivo, a proposta traria benefícios ao interesse público como economicidade, formação de cadastro reserva, fortalecimento da segurança pública e respeito ao mérito dos candidatos aprovados. Diante disso, solicita seu apoio para o encaminhamento da moção de apoio, recomendando a ampliação do número de convocados para a TAF no concurso da Polícia Civil 2026. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, público que está nos assistindo de casa também. Fui procurada para trazer essa moção de apoio aqui, referente ao seguinte: esse ano de 2026 houve concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, onde os candidatos fizeram a prova, foram aprovados. Porém, para o teste de aptidão física, que é a tal da TAF, que eu estou citando aqui, só são chamados 3 vezes o número de vagas previstas no edital. Então, só para trazer um pequeno exemplo para vocês, supomos que tivesse 10 vagas, né? Então, só 30 pessoas vão ser chamadas para fazer esse teste de aptidão física para a Polícia Civil. O que isso acarreta? Muitas vezes, lá pelas tantas, eles vão ter que estar fazendo um concurso novamente, né? Trazeria economicidade, né? Aproveitando os candidatos já aprovados, reduzindo a necessidade de novos concursos futuros, né? Teria formação de banca para cadastro reserva, né? Possibilitando reposição mais ágeis diante de aposentadorias, exonerações, eventuais afastamentos, né? E fortalecimento da segurança pública, porque, ao que me foi repassado, é um setor que está com bastante déficit de pessoal, né? E isso seria uma forma de incentivar a ter mais público disponível para na hora da necessidade da vaga, né? Peço o apoio da casa, né, para a retirada dessa cláusula, né, bem como Campina, outros municípios também estão ajudando, né, e esperamos que todos unidos a gente possa fazer com que o Estado olhe também com um pouco mais carinho e amplie, então, retire ou amplie essa questão de exame do teste de aptidão física, né, para que mais pessoas tenham também essa chance. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luciano. Parabenizar, né, a vereadora Aline, né, pela proposição. Né, importante, né, hoje essa questão da ampliação de vagas, né, porque se oportuniza mais pessoas. A nossa região, muitas pessoas daqui da nossa região fazem esses concursos, então acho que a gente apoiando esse tipo de proposição, um pedido que vem da comunidade também, né, das pessoas da comunidade, é muito importante por nós vereadores também apoiar. E em nome da bancada do MDB, eu peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Aline, parabéns pela matéria, importantíssima. E hoje nós vivemos um estado de exceção. Vivemos estado de exceção. Uma verdadeira barbaridade. Inclusive, estive vendo alguns dias atrás aí que mais de 40% da população está sob domínio de facções criminosas. Mais de 40% da população sob domínio das facções criminosas. Então, imagina, polícia está cada vez com mais dificuldade de exercer o poder de polícia.
o malandro cada vez com mais direito e a população cada vez mais lascada. Infelizmente. Então, fortalecer em quantidade, na qualidade, a polícia, oferecer para ela novamente o poder da polícia é extremamente importante. As pessoas precisam ser chamadas, as pessoas precisam ser capacitadas e a população ela merece segurança. E nós, na nossa região aqui, nós não estamos livres disso. Quando caminhamos por aí, a gente fica sabendo de algumas situações que realmente são preocupantes nas nossas cidades pequenas. Então nós ficamos imaginando como deve ser nos grandes centros o problema que as pessoas devem ter. Temos aumento dos feminicídios, homicídios, está virado uma verdadeira carnificina, infelizmente. Infelizmente. Então, o nome da bancada do PL, peço em Deus da matéria, e realmente é uma matéria importantíssima, vereador. Está em discussão a proposição? Endosso concedido. Opa, desculpe. Está em discussão a proposição? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Pela importância da matéria, em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso. Endosso concedido. Está em discussão a proposição? Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. De imediato, solicito a leitura do primeiro pedido de providências apresentado. Pedido de providências. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa e depois de ouvido o plenário que seja enviado o pedido de providências ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável, seja dada prioridade à recuperação das estradas do interior do município, destinando neste momento as máquinas, equipamentos e equipes para a recuperação das vias rurais afetadas pelas últimas chuvas, deixando as obras do perímetro urbano para em segundo momento. Campina das Missões, 8 de maio de 2026, vereadora Marta Pires Volkmer. Justificativa. Senhor Presidente e nobres pares, a presente ação se faz necessária em razão dos inúmeros estragos causados pelas últimas chuvas nas estradas do interior do município, situação que vem dificultando significativamente o deslocamento dos moradores, produtores rurais, transporte escolar e escoamento da produção agrícola. Observa-se atualmente que máquinas e equipamentos do município estão sendo utilizados em obras no perímetro urbano, enquanto diversas estradas rurais necessitam de recuperação urgente. Entende-se que, neste momento, o interesse público exige que toda a atenção e estrutura disponíveis sejam direcionadas prioritariamente à recuperação das vias do interior, garantindo melhores condições de traficabilidade e segurança à população rural. Os moradores do interior desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico do município e também merecem atenção do poder público, especialmente diante dos prejuízos causados pelas fortes chuvas. Assim, solicita-se que o Executivo Municipal intensifique os trabalhos de recuperação em todas as estradas afetadas, promovendo condições adequadas de acesso e deslocamento para todos os munícipes. Está em discussão o pedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Então, eu trago aqui, faço as palavras das pessoas que vêm nos fazendo esse pedido para nós repassar esse recado, inclusive nesta casa, e seja encaminhado ao Executivo Municipal. A gente sabe que trabalhos estão sendo feitos, mas também a gente então reforça esse pedido que realmente seja dado prioridade às nossas estradas do meio rural. Tem alguns locais que está realmente difícil a traficabilidade. Às vezes as pessoas estão trabalhando com conchas e tratores, ajeitando um pouquinho, tirando as pedras e arrumando as valetas para ter-se condições de conseguir passar por ali. Então é esse pedido que a gente faz e que a gente pede que seja atendido e também os demais colegas possam colaborar nesse sentido. Está em discussão o pedido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar.
Importante matéria, vereadora Marta. Sabemos da importância da produção primária, lá que a vida nasce, lá que tudo começa e a nossa economia agrícola aqui, que nós temos uma economia agrícola, realmente ela precisa ser valorizada e ela é valorizada. Mas aí trago um dado estatístico importantíssimo. Nos 24 anos que antecederam a atual administração, foram feitos pouco mais de 10.800 metros de pavimentação em 24 anos. Nos primeiros 4 anos do mandato do atual prefeito, foram feitos só no interior mais de 25 metros de pavimentação. Para o ano de 2026, vamos ter, só para o ano de 2026, mais de 25 mil metros de pavimentação. E aí que eu vejo a questão de gestão, inclusive, para isso. Fico pensando, se cada prefeito tivesse feito 25 mil metros de pavimentação dentro da sua gestão, você imagina que maravilha que ia ser? Você imagina se tivesse que fracionar 10.800 metros, imagina se tivesse que fracionar 10.800 metros por 24, e você dá um... Olha, um animal para estacionar uma bicicleta em cima. Por 24 anos, daria para estacionar uma bicicleta em cima. E nesse quesito, Marta, hoje nós temos máquinas paradas. E daí que é a questão lá da frente, lá de que nós tivemos a votação contrária sobre a contratação de operadores, de motoristas, e assim vamos. Então também acontece de poder não conseguir oferecer um suporte maior e melhor pela falta de material humano. Então, se nós tivéssemos aprovado a matéria aí dos motoristas, dos operadores, nós teríamos pessoal sobre as caçambas, sobre patrola, sobre queda escavadeira, né? Só que não foi. E como está dentro do planejamento, e logicamente o interior ele está e continua sendo atendido, a comunidade pode ficar bem tranquila que, né, o pessoal está bem engajado, está caprichando bastante. Temos o colega Douglas também, que é operador, né, e sabemos realmente aí de que está sendo feito um trabalho aí maravilhoso pela Secretaria de Obras aí na conjuntura inteira. Seria isso. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar a vereadora Marta, né, pelo pedido de providência, pela importância que é, né, nossas estradas do interior. E realmente, né, essa época de chuva aí, ela é complicada. A gente sabe, vereador Claudemar, né, do esforço da Secretaria de Obras, né, na maneira que o pessoal trabalha, né, comandado aí pelo vice-prefeito Valdir, secretário de Obras. O pessoal está se esforçando, que os servidores estão trabalhando, mas não tem como justificar a questão de nosso voto contrário nos operadores, no motorista, para esse problema. Até porque a recém seria aberto um edital aí para contratação, e isso não seria resolvido em poucos dias nessa contratação. Quando foi retirado um projeto que estava aqui na porta para ser votado, talvez os concursados... não entendo muito nessa questão de lei, do tempo que levaria depois da aprovação para os concursados serem chamados, mas talvez em pouco tempo os concursados poderiam estar sendo chamados, porque o projeto do RPPS estava aqui na casa. Então, nessa questão, a gente não... né, eu sei do trabalho da Secretaria de Obras, a gente muitas vezes troca algumas ideias com o secretário de Obras, né, quando a comunidade nos chama, precisa, a gente sabe e valoriza muito o trabalho deles, mas essa questão não justifica. E, vereadora Marta, pela importância da matéria, em nome da bancada do MDB, eu peço o endosso. Endosso aceito. Está em discussão o pedido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Com relação à justificativa do colega Claudemar, eu sou obrigado a concordar com o vereador Luciano, ela não se sustenta. Nós não votamos contra operador e nem contra motorista. Nós temos um concurso vigente, onde o prefeito, se ele quiser contratar amanhã, ele pode contratar tantos operadores e tantos motoristas que ele necessitar. É só ele contratar.
É só ele convocar do concurso e fazer a nomeação. Não há problema nenhum. E essas pessoas têm o direito, elas se prepararam, elas pagaram a inscrição, elas estudaram, elas passaram no concurso. Então, nós não somos contra motoristas, eu, pelo menos, não posso falar pelos demais vereadores, mas acredito que eles têm a mesma posição. Nós não somos contra motoristas e nem contra operadores. Nós somos a favor de que a Secretaria de Obras ela se mantenha e que tenha funcionários suficientes para atender a demanda. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o pedido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Só para trazer, assim como você, Marta, eu também sou agricultora, também moro no interior, e vou trazer um pouco da nossa situação lá. Nós tínhamos, eu não sei, ali por fevereiro, mais ou menos, foi patrolado a Rua da São João, né? Ficou coisa mais linda, né? Só que estrada que aguenta tanta chuva, né? É complicado. E todos nós sabemos que, e eu também não tenho como querer isso para ontem, que eles venham lá de novo, patrolar e deixar tudo ok, né? A gente sabe que tem todo o município, eles têm todo o seu roteiro, não é só aqui ou ali, é por tudo que estragou, né? Então a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, né? E saber que tudo leva seu tempo, que eles começam numa ponta e até que chega na outra, né? Eles têm todo o seu roteiro e é tudo organizado. Quem conhece o Valdir sabe que ele é uma pessoa super organizada quanto a isso, e ele roda o interior, tem ciência de como tá as ruas, e a exemplo lá de casa, eu digo que também lavou, ficou feio, abriu valeta, mas isso faz parte, não é só lá em casa, foi em outros lugares, e a rua estava bonita, mas isso eles vão, querendo ou não, isso tem seu tempo até que eles chegam lá de novo, né? Porque não é só São João que lavou, é Bernardo, é Ressaca, é por tudo, né? E às vezes nesses momentos a gente também tem que pedir um pouco de compreensão, né? E assim como você citou, tem os que abrem as valetas e ajudam e colaboram. Todos nós sabemos que também tem aqueles que empurram uma pedra na valeta de propósito. Tanto que eu sei de várias pessoas que fazem isso só para entupir e para correr por cima e depois está parado na prefeitura reclamando das ruas ruins, né? A gente não pode citar nomes por educação, mas a gente sabe que isso acontece. Então, tanto como tem as pessoas que fazem as coisas por bem, também tem aquelas que fazem por maldade, né? Mas nesses momentos a gente sabe, tem que pedir um pouco a compreensão da população, que uma hora ou outra todas vão chegar na vez, né? Seria isso. Está em discussão o pedido. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Marta, eu passei hoje na comunidade tua lá e realmente as estradas não estão nas melhores. Não? Mas eu digo a vocês, colegas vereadores, colegas vereadoras, que não é fácil. Hoje são 700 quilômetros de estrada de chão. Quem não queria uma chuva? Mas ninguém queria a chuva de 150 milímetros. Não? Estragou muito, estragou sim, entendeu? Mas temos que ter paciência. Hoje nós temos um problema, o Douglas trabalha na Patrola e é um bom operador. Tá? Parabéns a ele e aos 3 operadores da Patrola. Tá? Como todos os funcionários da prefeitura, são bons trabalhadores. Tá? Nós temos um problema hoje nossas estradas interior que não tem mais material. Não adianta dar culpa patroleiro, às vezes, ou a culpa para isso, não tem mais material. Tu pode andar nesse município afora, falta de material. Material seria cascalho. E assim, ó, uma estrada, quando tu começa no lado do município, colegas muito trafegaram, Dalton, um deles vai bastante para F, né? Douglas também, eles começaram em janeiro a patrolar a seção F, que vai para Níquel até na Butiá Norte. Sabe quanto tempo eles levaram para fazer isso tudo? Não, que eles não trabalharam. Trabalharam. Que foi mais de 600 cargas de cascalho nesse trajeto. 2 meses e meio. E trabalharam. Não tinha chuva, mas trabalharam. A mesma coisa aconteceu na estrada da F pela Pacareta. Foi 2 meses trabalhado em 22 quilômetros. Total 44 quilômetros. Então imagine 44 quilômetros de 700 quilômetros quanto falta para cascalhar.
Entendeu? Então eu peço assim, ó, assim, ó, um pouco mais de paciência do povo no interior, que nessa seca muitas reclamaram, muitas perderam soja, perderam milho, mas agora na chuva nós só perdemos as estradas, um pouco, nos piores lugares. Ela lavou. Então eu, como vereador no interior, Marta, te dou um conselho de amigo. Às vezes seria bom procurar nessa comunidade onde tem cascalho, que alguém ainda doa cascalho de graça para botar nas estradas. E muitos não doam de graça. E eu tive o privilégio, junto com a administração, em procurar cascalho no interior e consegui, graças a Deus, de graça. Ninguém cobrou um pila. Então, parabéns a essas pessoas que deram. Eu sei, eu passei na 12 hoje, não tá bonita. Lugares, mas não toda. Tem lugares que poderiam ser resolvidos de repente em menos tempo. Mas para fazer, tem que fazer bem feito. Não. Cascalhar bem feito. Seria isso, presidente. Está em discussão o pedido. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Eu só quero dizer que eu não vim falar por mim nem minha comunidade. Eu só estou repassando o pedido de várias pessoas que me procuraram para eu trazer esse assunto à mesa. Eu não estou falando por mim porque eu represento a nossa categoria de trabalhadores rurais. É questão de gestão pública. Se tem máquina parada, um concurso aberto e um concurso vigente e vagas abertas, eu entendo que é questão de gestão ou questão de prioridade a quem se dá, aonde que se dá prioridades. E digo também que, se falar com o secretário de obras, faz umas 3 semanas atrás que nós oferecemos material cascalho. E ele, até hoje, nada foi feito. Então, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelas pessoas que nos procuraram a trazer esse assunto à mesa. A gente entende, tem chuvaradas, mas tem trechos da estrada que já estavam muito ruins antes da chuvarada. Então, é esse o tema que eu estou trazendo. Está em discussão o pedido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Eu teria, muita coisa para falar aqui. Teria pelo menos uns 15 minutos, eu acho, para mais, mas vou falar de forma bem resumida. Colega Daltro, a questão não se sustenta. Porque pelo seguinte, vamos pegar... Lembrando uma questão importante, tá? Não é questão de poder votar contra o cargo motorista, contra o cargo operador. É sobre votar a necessidade. É isso que nós estamos votando. Mas voltando à questão do chamamento, né? Então, no eventual chamamento, todos sabem. Chamou a pessoa, motorista, operador, ela vai entrar pelo tal regime. Só que lá na frente, quando não tiver capacidade de pagamento, e aí vão lembrar, opa, Claudemar votou contra. Não é. É o mais lógico. É o que vai acontecer. E aí eu volto a repetir, a revisão histórica, no momento ela vai acontecer. Nós não podemos fugir. Ainda mais nos tempos de hoje aí que tudo é gravado. Revisão histórica vai acontecer. E aí é questão de poder consciência de cada um. Poderia ser chamado. Eu estive lendo, inclusive, naquele dia que o prefeito aqui esteve aqui, sobre aquela questão do IGAN. A pergunta foi feita de forma genérica, não esclarecendo sobre a questão aí do RQPPS. E aí vamos pegar a questão do Luciano, né? E aí nós temos, Luciano, a questão, digamos, que da necessidade da contratação de forma emergencial para termos mais máquinas em campo. É uma necessidade. Até se ajustar. Então, de forma paliativa é importante, é necessário. Até aprovarmos, talvez não na formatação que o Executivo mandou, mas mais próximo possível do que foi mandado, o RQPPS. E aí nós temos a solução para todos os casos. Para a questão das estradas, temos a solução aí para a contratação dos profissionais que hoje se tem necessidade, que fizeram concurso, foram aprovados e que estão muito ociosos. Eu também estaria no caso deles. Cada um quer e trabalhou para conquistar o seu espaço. Então, realmente, a aprovação do RQPPS ou, né, algo, digamos que pelo menos parecido, é importante. Vai resolver o problema de todo mundo. Nós vamos estar numa condição totalmente diferente. Hoje temos máquinas.
em boa qualidade e quantidade. Nós nunca na nossa história tivemos máquinas na qualidade e quantidade que nós temos hoje. Se eu teria que dizer, e a última vez que eu soube, eram mais de 14 máquinas novas que vieram na atual administração. Hoje já passa longe. Quando vê, nós estamos beirando 20. Só que vamos além. Não adianta ter uma máquina, mas está parado. E aí eu volto a lembrar daquela questão. Se chamar hoje, pode chamar. Não existe um lugar nenhum que diz que não pode. Pode. Só que lá na frente, a mesma pessoa que vai ser chamada hoje, na formatação atual, ela pode estar também dentro de um grupo que, né, vai estar com problema por falta de capacidade de pagamento do município. Infelizmente. É a nossa realidade. Nua e crua. Está aí. É visível. Está no papel. A solução o quê? A aprovação do RPPS. Seria. Está em discussão? Eu Com a tenho palavra, direito de vereador manifestar Daltro, mais sim. uma vez? Sim. Só para lembrar, nós tínhamos um projeto aqui tramitando do RPPS. Não chegou nem a ir à votação. Ele foi retirado. Então, essas pessoas aí, elas não vão entrar nessa formatação nova, porque o projeto nem foi à votação. E se tinha algumas emendas em que o executivo não concordava, ele tinha toda a autonomia de vetá-las. Ele podia ter vetado se ele eventualmente não concordou com algumas emendas. Então, nós tínhamos um projeto, hoje nós não temos mais nada, nós voltamos a estaca zero. Então, o projeto não foi à votação, então não é culpa nossa. Então, se tem concursados esperando a vez, nada mais justo do que convocá-los. É a minha opinião. Respeito os demais colegas. Está em discussão o pedido de providências? Mais uma. Com a palavra o vereador Claudemar. Pegando uma informação aqui com a colega Aline, o percentual de desconto era a partir de R$8 mil, pelo que eu entendi, pela emenda. Então, vocês imaginam como seria, né? Descontar a partir das pessoas que recebem R$8 mil, mas quantas pessoas recebem R$8 mil? Como é que o município vai se manter e manter o RPPS só com desconto a partir de pessoas que recebem mais R$8 mil? Eu não consigo imaginar. Se for, e isso é uma coisa que eu defendo, que os elitistas precisam ter uma proximidade dos estatutários. E os estatutários dos elitistas. Por quê? Porque são condições similares. Cada um quer chegar lá na frente e lá se aposentar. Cada um quer chegar no final lá dos seus 65, 70 anos, 55, 60, enfim, na sua idade, conforme a quantidade de tempo de contribuição, e quer se aposentar. E aí eu fico me imaginando a situação de poder ser um estatutário. Mas em compensação, chega um momento que a Aline, como prefeito, vai falar o seguinte: Claudemar, eu não consigo mais te pagar. Não sei o que vou fazer. E aí chega o Ademir, fala, olha, prefeito, ia precisar de um servicinho lá. A nossa comunidade está precisando de uma melhora na estrada, algumas coisinhas básicas. Eu falo, olha, Ademir, não tem mais dinheiro para botar diesel. É a nossa realidade. A necessidade existe. A necessidade de contratação existe. Ninguém diz que não. Tanto é que está aí. Tanto é que está aí, tipo, a gente vê aí por máquinas paradas, máquinas novas paradas, né? Que poderiam estar aí produzindo, mas faz parte. Né? Em dado momento a coisa vai acontecer, só que não teria como passar uma emenda onde a pessoa tipo, vai ter uma contribuição a partir de R$8 mil. Não... O fundo não vai se sustentar. Impossível. Não existe matemática que comprove isso. Eu, pelo menos, não consigo fazer uma conta onde tu vai ter
talvez 5, 10, 15, 20 pessoas para sustentar nessa quantidade. Mas cabe a questão aí de consciência. As opiniões aqui, todas elas são válidas, né, colega Nelson? Isso é uma coisa importante, estamos aí num ambiente de debate. Mas eu realmente, como aí cargo eletivo, nossa vida aqui realmente ela é transitória. Eu vejo com muita preocupação essas questões aí. Em algum momento, nós vamos ser lembrados, de forma positiva ou negativa. Seria isso. Está em discussão o pedido de providências. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Claudemar, eu estive me informando nos últimos dias no município vizinho, Cândido Godoy, que tem mais de 44 milhões em caixa. Milhões, em caixa. As pessoas que estão aposentadas como funcionários não contribuem. E eu digo para você e para os meus colegas e quem está me assistindo, esse erro não é erro nosso e nem do Carlos, prefeito. Esse é um erro das outras administrações que vinham e não fizeram o certo que era para ser feito. Não. Meu ponto de vista. Mas eu vejo assim, poderia mudar. O Carlos mesmo nos dias falou aqui que poderia ser mexido nesse projeto. Mudar o valor para as pessoas contribuírem. Então, eu não sei, não culpo nem a administração hoje, culpo sim as outras administrações que vieram e não fizeram as coisas certas. Está em discussão o pedido. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Eu acho estranho. Vocês leram os pareceres que foram feitos? Porque a comissão tinha se reunido e feito os pareceres e assinado. E me parece que estamos agora falando de uma coisa que foi retirada daqui. Não faz sentido nós estar falando dos 8 mil ou daquilo disso, porque não existe mais projeto. E também não foi sentado junto especialmente para nós discutir o executivo e essa questão toda, né? Então, por isso que eu acho estranho a gente estar falando de coisas, inclusive a comissão se reuniu, definiu e não foi só essa alteração, várias emendas que foram feitas que iam ajudar o fundo. Quem tem dúvida poderia ter lido os pareceres, que realmente iriam ajudar o fundo. E não foi só esta uma questão. Então, por isso que eu trago aqui, né, essa questão de jogar para o RPPS, como é que vai se julgar? Que não tem mais nada tramitando aqui, vão esperar mais meio ano para contratar motoristas? Para chamar? Eu volto a dizer, a questão de gestão pública e prioridade das questões. E aí eu sinto que a agricultura não é uma das prioridades do município. Está em discussão vamos por questão de ordem. Por questão de ordem. Por questão de ordem. Todo respeito. Por questão de ordem, colega Claudemar, só para a gente seguir então a nossa sessão. Está em discussão o pedido de providências. Alguém mais para se manifestar? Ninguém então querendo se manifestar, quero também me manifestar que então no tal projeto da RPPS que tanto se fala, as emendas das comissão iriam garantir, que diz no projeto lá que o município iria garantir a responsabilidade que era a responsabilidade do município garantir. Então, também quero dizer que no dia 6 de maio completei 11 anos de prefeitura, operador concursado. Nesses 11 anos, de canto a canto, já passei esse município várias vezes. Conheço estrada por estrada, picada por picada. Dizer para vocês que passei por 3 prefeitos, já estou trabalhando com o 3º prefeito. Não tive problema com nenhum secretário de obras. Sempre quando chamado, fora de hora, final de semana, sábado, domingo,
sempre estou disponível, estou trabalhando. Faz agora uns 5 meses que estou na patrola, por sinal, estou gostando. Foram 10 anos e poucos só de reta escavadeira, praticamente. E a gente conhece as necessidades de todo o interior. E que nem o colega Márcio falou, chuva de 150 milímetros em 2 horas, com certeza. Não tem bueiro que suporta essa água. Não existe. Não existe. Transborda tudo, transborda riacho, rio, bueiro, estrada, valeta, indiferente. E também quero me manifestar aqui, que nem os demais colegas servidores falaram, ou colegas vereadores falaram, da gente votar contra esses projetos aí de contratação. Eu fui um que já queria há muito dos anos atrás, há 2, 3 anos atrás, ter votado contra projeto de contratação de operador. Uma que nem o colega Vanderlei falou na sessão, numa das sessões passadas, operador contratado ganhando o mesmo salário que o operador Douglas para plantar flor. Gente do céu! E daí votar a favor, gente, não tem explicação isso aí, colega Claudemar. Contratar operador para não exercer a função. Perdemos operadores que estiveram em contrato. Perdemos operadores que hoje podiam ser operador bom e são, mas estão hoje em outro município trabalhando. Também entraram como contrato ali no nosso município. Naquela época eu queria votar contra já. E nós tínhamos problemas de estrada, votei a favor. O cidadão, não vou citar nome, entrou aqui no município, deram o caminhão amarelo para ele. Hoje está lá em Cândido Godói, concursado, trabalhando numa escavadeira hidráulica. O operador aprende praticando, isso que eu sempre falo. Até hoje, nesses 11 anos que eu tenho de prefeitura, uma e outra palavra, algum operador concursado me repassou, mas fora disso, tudo pegando a prática e o jeito de não trabalhar. Então, isso é um pouquinho do meu voto contrário a esses projetos de contratação. Eu abro espaço, tem mais alguém querendo se manifestar? Com a palavra. Com a palavra, vereadora Aline. Só para colocar a minha questão contrária à tua, Marta. Ao meu ponto de vista, o município nunca investiu tanto no interior. Tanto em incentivo às leitarias, a suinoculturas, terraplanagem, olha o tanto de terraplanagem, né? Genética, melhoramento genético. A receita do município em si só toda, ela aumentou muito em função da agricultura. A gente mesmo, quando tu cruza o interior, tu vê o tanto que tudo... quanto que aumentou tudo, né? As estradas, tudo, num geral, tu vai pegar. Tá? Deu uma... Não se tem comparação. E a minha posição é contrária à tua, eu não concordo. Eu acho que o município, tanto em questão de calçamentos, em investimentos, no gerais, né? Suiniculturas. Então, minha posição é completamente contrária. Está em discussão o pedido de providências? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Eu já estive presente quando o prefeito foi questionado sobre investimentos que estariam investindo muito na cidade. E ele explicou, comprovando de que de R$1.000, R$750 são investidos no interior e 250 na cidade. Ou seja, de 1.250.000 na cidade e 750 mil no interior. O interior, ele, na verdade, é muito grande. A cidade aqui,
o que você investe, você vê, né? Ele transparece, e no interior não é assim. No interior você faz estrada, a estrada está bonita, dá uma chuvarada, ela estraga, né? E tem que ir investindo. Na cidade não é assim, né? A cidade se mantém mais as obras feitas, né? Então, só para confirmar aqui a posição também da colega Aline, né? A confirmação do prefeito, podem ver nas prestações de contas que de R$1.000, sempre 250 são investidos na cidade e 750 mil, aliás, R$750 no interior. Seria isso. Está em discussão o pedido de providências. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Presidente, colegas vereadores, eu acho que nós estamos levando para um caminho que acho que a gente está de brincadeira aqui, não estou entendendo, porque só foi um pedido, eu até estou com medo, tenho uma proposição a seguir, que é só um pedido também de providências, até estou com medo de ler a minha, porque é só um pedido de providências, que as estradas e apresentação, um pedido da comunidade, e nós estamos levando para um caminho que é apresentado a RPPS, que não está aqui mais, números, um defende aqui, outro defende ali, é só um pedido, tenho certeza, conhecendo o secretário Valdir, que ele já está trabalhando e vai entender o pedido da comunidade. A gente é só um pedido de providências. Quando nós vereadores, que muitas vezes somos tratados como oposição, a gente não é oposição no nosso município. A gente traz para essa mesa, para essa casa, o que a comunidade nos pede. Porque senão não tem sentido, não faz sentido eu estar aqui. Se eu não puder trazer um pedido da comunidade. Então, nós estamos levando para uma linha as estradas. Eu ando bastante pelo interior, as pessoas falam, e eu nunca deixei de exaltar o trabalho do secretário Valdir, nunca deixei, porque a gente precisa, né, sempre trabalhar com a verdade e com fatos. Né? Mas a gente está levando para uma linha, um número daqui, número dali, e esquecendo que é apenas um pedido de providências. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o pedido de providências. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Pedido de providências aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do segundo pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro requer, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa, e depois de ouvido o plenário, o envio deste pedido de providências ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que realize com brevidade a readequação e revitalização completa do espaço público que abriga a quadra de esportes situada ao lado do CTG Fogo de Chão, incluindo reforma estrutural, pintura da quadra, substituição das goleiras, reparos, substituição das redes e telas de proteção, limpeza do entorno, retirada dos entulhos acumulados e demais melhorias necessárias para devolver condições adequadas de uso à comunidade. Igualmente atendendo às reivindicações do grupo da terceira idade, que são assíduos praticantes da modalidade esportiva de câmbio, solicita-se que seja fechada lateralmente a quadra em sua totalidade. Campina das Missões, 8 de maio de 2026, Luciano Machado, vereador. Justificativa. Senhor presidente Nobres Edis, o presente pedido de providências busca chamar a atenção para o estado de conservação em que se encontra o espaço público localizado ao lado do CTG Fogo de Chão, utilizado pela comunidade campinense para práticas esportivas e recreativas. Conforme demonstram as imagens anexadas, o local apresenta condições precárias com estruturas deterioradas pelas telas danificadas, necessidade de pintura, revitalização da quadra esportiva, goleiras deterioradas, acúmulo de entulhos e materiais abandonados nas proximidades, além da vegetação. A situação causa indignação principalmente pelo fato de que o próprio local foi readequado como espaço
cultural para os grupos étnicos folclóricos do município de Campina das Missões, conforme consta na placa oficial existente no prédio. Entretanto, atualmente o cenário encontrado é incompatível com as políticas voltadas à valorização da cultura, do turismo e das tradições étnicas do município, amplamente utilizadas como símbolos institucionais e turísticos de Campina das Missões. O acúmulo de madeira, restos de materiais e entulhos nas proximidades representa potencial risco à saúde pública, podendo servir de abrigo para os animais peçonhentos, insetos e demais vetores, sendo que o espaço público voltado ao esporte, lazer e cultura devem receber manutenção contínua, pois representam ambientes de convivência social, incentivo às práticas esportivas e preservação cultural e fortalecimento comunitário. Diante da evidente necessidade de providências para a recuperação e valorização deste importante patrimônio público, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Opa, desculpe, o vereador Luciano. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, presidente, funcionários da casa. Eu começo com a seguinte mensagem: a nossa cidade está bonita. E muito bonita. Eu sou uma das pessoas que convido as pessoas para virem visitar a nossa cidade quando eu saio, visito outros municípios. Só que aquela quadra ali é uma porta de entrada do nosso município. Quando eu fui procurado, eu já estive outras vezes, e a gente procurou, né, os responsáveis por várias vezes falando da quadra, e ela nada foi feito. Ela é hoje a única quadra, o único local público de atividade esportiva aberto ao público. É o único local. É o único local que tem acesso livre ao público. Eu estive lá e os banheiros, inclusive, estão trancados. Pessoas parece que estiveram em alguma obra do município e moravam ali ou acamparam por ali e depois foram embora. Parece que não se sabe onde estão as chaves. Então a gente pede providências nesse sentido ali, porque é um lugar que crianças brincam todos os dias as crianças brincam nesses locais. Então, primeiro, deveria ser abertos os banheiros, ter pelo menos uma vez por mês já estaria bom a limpeza do local, porque vocês podem ver ali, colegas, que pelo menos nessas áreas aí, a manutenção faz tempo que não se tem. Tá? Outra questão, na questão da limpeza, vocês podem ver ali, as fotos já falam por si, mas que eu quero evidenciar bastante é a questão de fechar a quadra aos seus arredores. Porque hoje, inclusive, o pessoal da terceira idade, pelo horário talvez já não estejam mais, mas estavam lá, porque eu passei antes de vir para cá, praticando o câmbio, né, no frio, nesse frio. Então, quando se pratica o esporte, principalmente na terceira idade, o município, quando investe em esporte, não está investindo só no esporte, está investindo em saúde, educação, em diversas outras áreas, segurança principalmente. Então, eu peço, né, encarecidamente que, né, a administração municipal visite o local, refaça um projeto para que feche essa quadra nas suas laterais, para que a terceira idade, principalmente que joga o câmbio, consiga usar. Instale uma copa lá para o pessoal também, para poder fazer seu churrasco, enfim, quando vem outros municípios. Presidente, para finalizar, aquela quadra ali, o pessoal convida o pessoal de fora, de outros municípios. Nosso grupo de câmbios aqui, ele visita outros municípios e também é visitado. Então, imagina as pessoas de fora que não vêm no restante da cidade, que só vêm até ali, a visão que eles levam do nosso município. Porque se eles entrarem, eles vão ver uma praça bonita, vão ver uma rua alemã muito bonita, mas e se eles vêm só até ali? Seria isso, senhor presidente. Antes de dar sequência, só peço de novo desculpa, colega Luciano, por trocar o nome, mas isso são erros que ninguém está livre, né, e faz parte. Então, dando sequência, eu coloco em discussão novamente o pedido.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ademir. Colegas vereadoras, vereadores, parabenizar o vereador Luciano, né? Também a gente já havia conversado com o prefeito, né, sobre a situação da quadra, né? E principalmente sobre os banheiros, né? Se o medo é por vândalos deteriorarem, né? Eu acho que se instala exemplo da praça câmeras, né? E segurança. E também já fui convidado para jogar câmbio, por falta às vezes, de jogadores, né? Mas, não sei se a gente pode pedir endosso, pedido de providências, né? Se puder, eu quero pedir endosso. Endosso concedido. Está em discussão pedido de providências? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Parabenizando o Luciano por essa iniciativa, né? E é muito importante essa matéria que, de fato, o espaço público, esportivo e cultural, ele precisa ser mantido, né? Então, eu peço o endosso em nome do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Já passa a palavra para o vereador Daltro. Inicialmente, parabenizar o vereador Luciano, né, por essa iniciativa e, em nome do partido, também já pediram endosso. Endosso concedido. Aquele local lá, eu sei bem aquela história daquele pavilhão. Aquilo aconteceu por um acaso. Foi um recurso que nós havíamos encaminhado através da terceira idade, através da emenda parlamentar, que inicialmente seria investido no clube da terceira idade, o Vida Feliz. Porém, como há algumas pendengas em relação ao terreno, que nós estamos trabalhando também, para que se resolva essa questão da terceira idade, não vamos desviar o assunto que nem do pedido anterior, mas enfim, o dinheiro estava na conta e não poderíamos devolvê-los. Aí se teve a ideia da construção daquele pavilhão. Depois vieram mais emendas e foram investidos. Hoje é um local onde as pessoas de todas as idades praticam esportes. Mas precisa sim, vereador Luciano, ele precisa de melhorias. Então, parabéns pela ideia. E é um local lá onde você pode passar lá de tardinha, sempre tem pessoas lá praticando esportes. Então, parabéns aí pela iniciativa e esperamos que tenha êxito na mesma. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o pedido de providências? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Só para colaborar, eu acho que a ideia do vereador Ademir ali é importantíssima, a questão das câmeras, né? Porque a gente sabe, presidente e colegas vereadores, que muitas vezes as pessoas não ajudam a cuidar, infelizmente. E eu trabalho com esporte, trabalho com criança e tento a todos os dias fazer com que as coisas sejam diferentes. E eu acho que o esporte é o caminho. E quando a gente tem locais adequados, próprios para atividades esportivas, a gente tem que manter. E eu, como um defensor do esporte, não poderia ficar de olhos fechados vendo a situação que está aquele local. A gente sabe dos compromissos, dos serviços que tem, mas uma manutenção, talvez, que nem eu falei, uma vez por mês, ia facilitar, porque a quadra, como o vereador Dalto falou, é muito utilizada. E eu acho que essa ideia do vereador Ademir, das câmaras, ela é muito importante, eu acho que isso seria fundamental. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o pedido de providências? Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Parabenizar o colega Luciano pela essa proposição, e dizer assim, vejo que nosso município, eu acho que poderia investir nessa quadra de esporte em fechar. Respeito a outra quadra de esporte que nós temos aqui na Santa Isabel, mas nós temos um problema muito grande aqui quando tem jogos, estacionamento. E desde que foi mudado para cá, em termos do ginásio de esporte João 23, nós temos esse problema. Nunca tem lugar para estacionar, não. Vou deixar o carro mais próximo,
Então poderia ser investido um dinheiro lá e fechar, e de repente trocar para lá, que é uma ligação melhor, que nem o Luciano falou, é uma vitrine para o município. Quando tu entrar no município e ver uma coisa dessas, acho que já passou, muita gente, que nem o Luciano falou, vai embora dali, não entra na cidade. Então é a vitrine para todo o município. Seria isso, presidente. Está em discussão o pedido. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Vereador Luciano, antes de qualquer coisa, queria dizer o seguinte, que em nome da bancada peço endosso. Endosso concedido. E dizer, né, que também de forma lamentável dá para ver ali que, além, logicamente, né, da necessidade de alguns ajustes lá, né? Mas eu vejo ali também algumas situações que é lamentável ainda em pleno 2026, que nós tenhamos ainda, logicamente, uma parcela pequeníssima dos frequentadores, mas ainda existem os bagaceiros que estragam as coisas aqui, cara. Tava vendo aí, não sei se essa tampa da caixa d'água tá quebrada, o que é, mas eu vejo que a goleira não tá daquele jeito por causa do vento, né? Por causa do vento não vai estar daquele jeito. E aí dá para ver que tem porta quebrada, tem piso quebrado, pelo que dá para perceber, que isso, os meus olhos não me enganam. Tem a tela rasgada e entortada e não sei o que mais aqui. Tem situações aí que é lamentável, né? Mas vamos pedir para que essa pequena parcela da população aí, que ela crie consciência que as coisas que elas estragam e que são públicas também são delas. Então elas precisam reinvestir algo que também já foi investido. Então existe essa questão, e cuidar do espaço público é um dever de todos. Zelar pelo espaço público é um dever de todos. Mas realmente existe a necessidade de ajustes, tá? Mas em nome da bancada do PL aí peço o endosso da matéria. Está em discussão o pedido, com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Pedido de providências aprovado por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de maio de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.